quero ouvir os nossos comentaristas, Amanda Klein, Cristiano Vilela. É o tema que domina, de fato, todo o noticiário internacional, as repercussões pós-condenação. Já debatemos esse tema também aqui no Jornal da Manhã. E, Amanda, na sua visão, de fato, o eleitor conservador, ele deixará de votar em Trump por essa questão? Ou, como disse o professor, vai perder o eleitor de centro, mas aquele que é convicto eleitor do Trump, nós não poderemos esperar nenhuma mudança em relação à questão do voto. E a questão econômica, que foi colocada também pelo professor, há uma recuperação nos Estados Unidos, que é, evidentemente, uma questão fundamental na hora do americano depositar seu voto. Marcelo, eu acho que o professor foi muito feliz em definir essa eleição nos Estados Unidos entre um candidato que é visto como muito velho, por uma parte importante do eleitorado, que é o atual presidente Joe Biden, e outro candidato com uma moral extremamente frágil e questionável, que é o caso de Donald Trump, e ainda angariou, a partir de ontem, essa condenação, o fato de ser o primeiro ex-presidente americano condenado por um crime. E veja, isso é muito grave, porque ele não foi condenado apenas por um juiz, né? Aqui no Brasil a gente costuma dizer, ou pelo menos os conservadores, os bolsonaristas costumam dizer que o sistema de justiça é corrompido ou que tal juiz é progressista ou de esquerda. Mas Trump foi condenado ontem por um grupo de jurados, né? Pelo júri, tribunal de júri, por 12 jurados. Esses jurados se reuniram durante 2 dias e Trump e o time dele estavam firmemente convictos de que não haveria um veredito final, porque se os jurados não decidissem unanimemente pela condenação do Trump, seria chamado do que eles, como eles chamam nos Estados Unidos, de hung trial, né? Quer dizer, um julgamento sem definição, isso ficaria posteriormente para o juiz. Mas não, ontem os 12 jurados unanimemente condenaram, decidiram que Trump é culpado por 34 acusações muito graves de fraude, que é com, aliás, toda uma vida dedicada a fraudes contábeis, fraudes nos balanços de suas empresas, mentiras, né? O Trump é um mentiroso, contumaz, uma pessoa de moral muito questionável. Isso certamente terá um reflexo para Trump, mas não entre o eleitorado conservador, como você disse. Esse certamente estará firmemente com Trump, porque ele diz que o sistema é mentiroso, que o sistema o perseguiu, que o sistema é injusto e que o sistema está agindo a mando dos democratas de Joe Biden. Mas aqueles eleitores independentes, eleitores de centro, dos estados pêndulo, que são de 3 a 6 estados no máximo que vão definir essa eleição americana, esses sim certamente ficaram muito incomodados com essa condenação de Donald Trump. Então nós vamos ver nos próximos meses, mas é o que o Joe Biden disse basicamente, de uma forma muito prática, é o seguinte: o sistema americano não impede que alguém que tenha sido condenado concorra à presidência da República, como a lei da ficha limpa no Brasil, por exemplo. Portanto, Trump continuará sendo candidato republicano, tem um apoio, aliás, ele domina completamente o Partido Republicano, ele será o candidato, mas agora com dificuldades, principalmente nesse eleitorado independente. Exatamente, e no final das contas quem vai decidir realmente é o eleitorado norte-americano, e aí tem de um lado a figura de Trump, que embora tenha problemas diversos com a justiça e agora tem essa condenação efetivamente, mas é uma figura extremamente popular, extremamente comunicativa e que tem uma base sólida do eleitorado. E de outro lado, Joe Biden, que apesar de sustentar bons números na economia, por exemplo, ao longo de sua gestão, mas tem o aspecto da idade, tem um aspecto de uma certa dificuldade de comunicação, de fazer com que uma parcela do eleitorado que representaria os seus votos, os seus eleitores, acabem se engajando efetivamente na sua campanha. E é isso que Biden tenta agora com essa afirmação. Quer dizer, colocar que diante de um quadro como esse, é chamar realmente o seu eleitorado, chamar a população para uma luta política contra Trump. Teremos aí bons episódios, bons capítulos na disputa norte-americana, porque Trump já demonstrou por diversas vezes que, mesmo diante de denúncias, isso acaba não afetando a sua popularidade. Vamos ver agora diante de uma condenação.